Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, hoje a gente vai fazer um videozinho, né, de revisão. Esse vídeo vai pegar a unidade 9 e 10 pra gente fazer um teste. Vai ter um link já com 5 questões. Então eu vou focar mais ou menos no que vai cair, tá? Para que a gente consiga adquirir um resultado melhor, tá bom? Então vamos começar. Eu vou fazer pelo CA, que é o caderno de atividades, ali o livro de atividades de vocês, onde ele é mais resumido, né, também. Então ali, Roma Cultura, unidade 9. Então ele fala, né, sobre Roma e a cultura. Então a monarquia e o início da república. República e o império foram as fases, né, de Roma ali. Sociedade e religião. Então ali, durante a monarquia... Deixa eu pegar a revista aqui. A revista da apostila. Então ali, né, gente? Durante a monarquia, a cidade de Roma se expandiu com a construção de estradas e de edifícios públicos voltados para a administração e a religião. Os etruscos, os gregos e os egípcios foram os principais povos que influenciaram os romanos. Então ali tem ali um quadrinho, né, explicando mais ou menos então a contribuição dos etruscos. Então, técnicas de metalurgia, ou ourivesaria, que é a parte de ouro, né? Também mexer com ouro, metais. Organização militar eficiente, cultos religiosos e funeral, que foram a contribuição também que a gente viu lá sobre a religião depois de cada um, né? Fez essa contribuição. No caso aqui, eles também contribuíram para essa parte dos cultos religiosos e os funerais. Contribuição dos gregos, então foi a influência da religiosidade romana. Deuses gregos foram adaptados pelos romanos em suas crenças e tiveram seus nomes alterados. Conhecimentos na medicina, matemática, geometria, astrologia e arquitetura. E ali a contribuição dos egípcios. Algumas divindades egípcias foram incorporadas à religião romana. Então esse é um pouquinho das contribuições de cada um desses povos que a gente viu também. Então é interessante que vocês marquem ali, tá? Marquem na apostilinha, certinho de vocês, que é uma parte boa para estudo, que provavelmente eu faço alguma questão em relação a isso, né? Sobre esse conteúdo também. E ali do outro lado também, não menos importante, temos os contatos comerciais, né? Ali tem algumas características na página 3 aí do CA. Características da religião romana, tal, né? As suas influências. Então ali fala um pouquinho. Ali nós vamos falar agora do monoteísmo também. Então o cristianismo, né? Que é uma religião monoteísta. Cresceu entre o fim do primeiro século do Império Romano e o século V. Bom, pregava a fraternidade, a igualdade entre as pessoas, disseminando-se entre as camadas menos favorecidas da população. Mulheres tinham acesso à educação e se optassem pela vida monástica. Então elas poderiam, na parte de estudar, né, em conventos também. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo em 312 influenciou os romanos a adotar a mesma religião. Então Constantino se converteu, como já falei para vocês, e meio que obrigou, né, as pessoas também a seguir essa religião, tá? Então também isso é um interessante a gente marcar ali no monoteísmo ali. Eu posso pedir alguma pergunta. E temos os contatos comerciais na mesma página ali embaixo. Então, contatos comerciais. O comércio era fundamental para as cidades da antiguidade. Decorrente da vitória romana sobre os fenícios nas guerras púnicas, a conquista da cidade de Cartago foi decisiva para a expansão militar, territorial e comercial de Roma, pois permitiu o domínio romano no mar Mediterrâneo. Então, claro que essas conquistas, né, favoreceram muito esses contatos comerciais, essas trocas, porque isso sempre foi muito importante também. Então, ali a conquista da cidade de Cartago, localizada no norte da África, os romanos tomaram também as rotas estabelecidas pelos cartagineses
as quais iam do Estreito de Gibraltar, a oeste, até a Fenícia, ao leste. Comercializavam alimentos, tecidos finos, remédios, plantas e sementes de frutas. Então essas coisas que eram comercializadas também nesse período. Então Marte também ele que é interessante. Ciência e arquitetura. Então ali fala um pouco dos aquedutos, né? Que a gente falou sobre isso também, era essa captação de água do rio, da nascente, que levava a distribuir na cidade. Algumas casas das pessoas tinham um pouco mais de dinheiro e as pessoas mais simples pegavam uma fonte, né? Uma torneira que era disponibilizada numa praça. Fala sobre os monumentos também, né? Então, que eram para mostrar vitória, poder. Então, alguns públicos, alguns religiosos. Ali temos algumas fotinhas na página 4 ali, dessa arquitetura. Bom, direito e literatura. Ali fala um pouquinho também, a gente não vai entrar nele agora, porque para não ficar muito cheio, né? E o Império da China também fala um pouquinho, que foi um período que coincidiu, né, com tudo isso que estava acontecendo em Roma. Então era um outro império, mas o que vivia nesse mesmo período, né, que estava passando ali. Também não vou fazer nenhuma pergunta sobre ele também. Nós vamos lá para o Império Bizantino agora, que é ali na página 7, na unidade 10. Então o Império Bizantino, em 395, com a morte do imperador Teodósio, o Império Romano foi dividido em dois territórios. Império Romano do Ocidente, com sede inicial em Roma, depois em Milão e mais tarde em Ravenna. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então, 2 filhos, né? Cada filho ficou com um império. Com o falecimento de Teodósio, né? Ali tem um mapinha, que a gente já viu no outro vídeo também, né? Com as divisões ali do territoriais. E ele fala um pouco de Constantinopla, que merece um destaque, porque eu vou fazer alguma pergunta assim, com relação a Constantinopla. Então foi fundada pelo imperador Constantino em 330, onde se localizava a colônia grega de Bizâncio. Por isso, Império Bizantino. Tá? E ali fala um pouquinho também, né? Era protegida pelos acidentes geográficos, pelas muralhas construídas a mando de Teodósio, prosperou por conta do comércio, né? E ele fala um pouquinho mais de cada coisa ali nesse sentido, tá? Então dá uma lida também, tá? Eu já marquei aqui porque realmente eu vou fazer mesmo alguma coisa para isso também. Então a política e a economia, ali fala um pouco sobre a administração, né? A administração do Império Bizantino. Então fala o imperador líder absoluto, política, exército e religião. Então de todas as áreas ele era um líder absoluto. Então ele comandava todas as áreas, né? Nesse sentido, por isso que é um líder absoluto. O Senado era organizado de maneira do Império Romano do Ocidente, sendo formado por cônsules. Províncias, criada para conter revoltas internas, evitar invasões e facilitar a imposição de leis e a administração dos impostos. Era composta de um juiz, um governador e um general. Então, assim, era a maneira que eles tinham, essas províncias, de fazer um controle, né? Então, cada província tinha a sua administração e assim eles conseguiam impedir várias revoltas, algo errado que estivesse acontecendo, que fugisse do controle, né? Já tinha ali um juiz, já tinha um governador e um general para fazer esse primeiro contato e conter também essas revoltas, caso elas ocorressem, tá? Caso isso ficasse mais forte, se tornasse uma coisa maior, é claro que daí o imperador tinha que tomar uma providência maior também, beleza? Ali temos a economia, né? Em Constantinopla desenvolveu-se um rico comércio por causa da sua localização geográfica, então eu já falei isso em outros vídeos. A localização geográfica de Constantinopla era muito interessante, então com isso o comércio era muito intenso. E excelentes portos, né? E de sua marinha poderosa. Na cidade eram produzidas azeitona, vinho e cereais, também já comentei com vocês, que eles tinham uma produção, né? De vinho, de cereais, de azeitona. Então a terra ali é uma terra que favorece essas culturas, tanto da uva quanto da azeitona. Então eles aproveitavam também para ter esses produtos, que assim eles conseguiriam trocar com outros viajantes que não tinham em outras regiões, né? E faziam as trocas nesse sentido.
Cultura e sociedade, também interessante, dá um marca ali também, cultura e sociedade, na página 8 do CA. Constantinopla era uma cidade cosmopolita. Por ser, por ser um importante entreposto, recebia diferentes povos egípcios, latinos, gregos, eslavos, germânicos, semitas, turcos, russos e normandos, entre outros ainda. Então, claro que essa circulação de vários povos, né? A cultura, a religião, tudo isso ia propagando de uma maneira muito rápida as coisas, assim. Então ele tem arquitetura e arte. Também já falei para vocês sobre as igrejas, né? Com a cúpula no teto. Tem uma visão muito linda internamente falando e foi adotada também nesse período do Império Bizantino em várias outras igrejas. Essa aqui é uma imagem da Santa Sofia, tá? Mas tem ali os mosaicos também, né? Então são influências que ocorreram do Império Bizantino também. Bom, é interessante a gente pensar que o Império Bizantino foi um grande império, né? Se propagou, e assim como ele recebeu outras culturas, também propagou cultura, né? Então a igreja, no caso essa arquitetura, foi uma dessas coisas que aconteceram. Então as pessoas começavam a ver como era bonita a arquitetura, e isso ia ser propaganda. A parte do mosaico também foi retrabalhada, então eles conseguiram fazer coisas cada vez melhor, assim, trabalhos melhores, né, com a sua evolução, os mosaicos. Então ali tem uma imagem também, né? Ali fala que os bizantinos aprimoraram em seus mosaicos a técnica utilizada por gregos e romanos, tornando-os mais expressivos e realistas. Então, claro que eles conseguiram fazer uma obra melhor ainda, mais realista, mais expressivos, então, com os mosaicos. Então, são culturas que eles adquiriram, mas eles conseguiram evoluir também essa cultura. Tá? Então, essa parte de cultura e sociedade é muito interessante no Império Bizantino, justamente por causa disso. Tá? A gente fala em Constantinopla, ela não é só do comércio, mas sim um entreponto de cultura, uma evolução de sociedade, pela passagem de vários povos naquela região. Então influenciava muito isso, nesse sentido. Bom, ali na página 9, para a gente concluir, temos a igreja bizantina. Então ele fala, observa os rituais religiosos que faziam parte da vida do Império dos Bizantinos. Então o nascimento de uma criança, então era festejado o nascimento de uma criança, cortejo até o templo ortodoxo, então era cortejado, né, era até o templo, o batismo, tá? Então era feito o batismo dessa criança, casamento com a presença dos pais, né, de toda a família, troca de alianças, também vem dessa igreja bizantina, funeral, exibição do corpo do falecido para a família e o sepultamento. Então é o velório que até hoje é feito, né, que a pessoa fica lá numa capela, e a família fica ali recebendo os amigos, né, os familiares, e fica velando o corpo. E o sepultamento também, que tem todo um rito, né, religioso, faz uma oração, uma reza. Então também por essa influência já dessa igreja bizantina também. Bom, havia diferenças teológicas entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Os bizantinos negavam a Santíssima Trindade, e os iconoplatas proibiam o culto de ícones. Então, eles, no caso, existia uma divergências internas, assim. A gente vai ver depois na parte dos protestantes, né? Vai ser no 7º ano, vocês vão ver que é uma outra fase daí, que, né, com os protestantes aparecem, começam a sair desses ritos da Igreja Católica, que são contra. E aqui também já tem isso. Então, são divisões dentro da igreja mesmo. Tá? Então, são divisões internas da igreja católica. Então, a igreja de Constantinopla, né? Então, assim, acaba mudando algumas coisas ou outras de uma igreja para outra. Tá? Em 1054, houve o cisma religioso, também chamado de cisma do Oriente, e a criação de duas igrejas católicas, a igreja ortodoxa grega. Então, assim, vigorou a igreja católica, desculpa, tradicional, e daí agora tem outra igreja que é a ortodoxa grega, beleza? Então, assim, porque são divergências de pensamentos, né, nesse período, então por isso que foram criadas essas duas igrejas, porque uma não queria adorar
nada que não fosse ligado a Jesus ou a Deus, né? Qualquer uma coisa ou ligada à imagem ou um santo, e a outra já queria, entendeu? Então por isso que houve algumas divergências nesse sentido. E assim foi que se deu essa criação de duas religiões. Bom, gente, de modo geral, assim, são esses conteúdos que eu mandei vocês marcarem ali, tá? Então eu vou só relembrar ali um pouquinho. Então ali na Roma Cultura, na página 2, Sociedade e Religião, que eu achei, né, para dar um destaque ali, para você dar uma estudada nisso aí. O monoteísmo ali na página 3 e contatos comerciais também na página 3. São 3 coisas que eu pedi para marcar. E na página 4, ciência e arquitetura, que eu achei também bem relevante. O Império Bizantino, na página 7, então marca Constantinopla. Na página 8, marca também política e economia. E sociedade e cultura, na página 8 também. Então dessas, eu vou tirar 5 questões e a gente vai colocar o linkzinho ali para que vocês consigam responder tranquilamente. Tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Esse é o novo desenho da escola para a gente conseguir organizar esse período que está passando de pandemia, tudo. Então serão 5 questões, 2 temas, né? Depois a gente vai trabalhar mais 2 temas e mais 5 questões, tá bom? Bom, então é isso. Qualquer dúvida aí, só chamar o prof, começa com a live também, faz uma revisão essa semana sobre isso também na live, beleza? Um abração para todo mundo e até mais.